Então, Paulo César. Boa noite, Biuan. Vamos lá. Ela falou sobre o Casa de Fé em um vídeo que a sede compartilhou, me marcou muito, até compartilhei lá no grupo do Biuan, né? E o final do vídeo fala que se a igreja não for, quem é que vai? Então, esse momento do Casa de Fé é uma excelente oportunidade da gente alcançar aquele amigo que ele não vai na célula, que ele não vem aqui na igreja, mas que ele vai na tua casa, vai lá jogar um videogame, né? Eu tinha falado até com outro rapaz de uma célula, falou assim, cara, a galera não está indo pra célula, cara, chama para jogar um videogame, vê se não vai. Aí no dia seguinte ele chamou para jogar um videogame, chamou a galera lá, falei, cara, agora tua chance. Agora fala sobre a palavra de Deus, fala para eles virem para a célula, né? Então, estratégias, elas são elaboradas quando você se coloca à disposição. Então, quando você se coloca à disposição para o seu líder, né? Fala assim, ó, eu quero ser um anfitrião, quero ser facilitador. O teu líder ele vai bolar junto com a gente uma estratégia para a gente poder alcançar alguém nesse Casa de Fé, tá? E semana passada eu já tinha dado spoiler, né, que a gente ia começar uma série de mensagens. Essa série de mensagens ela já começou em outros Biuans, né, já está 2 semanas, e que é o poder da mesa. E a partir desse primeiro encontro a gente vai estar começando a falar sobre qual é o poder que a mesa tem, né? A gente fala sobre mesa e logo a gente vem a nossa mente aquele móvel, né? E a gente vai ver que tem um pouquinho além disso. E quando a gente fala sobre a mesa, todo mundo aqui sabe o que é se sentar à mesa com alguém. Todo mundo sabe? Ou alguém tem alguma dúvida? Então, ninguém tem dúvida. Então, a mesa é um lugar de conversa, de relacionamento, de comunhão. Ninguém chama ninguém para a mesa que não gosta. Quem é que chama aqui alguém para a mesa que não gosta? Quem é que chama? Opa, aquele fulaninho abençoado de Deus que está me devendo, vou chamar ele aqui para a mesa, né? Porque é meu amigão. Ninguém chama. Todo mundo chama para a mesa aquelas pessoas que a gente ama. E Deus também sempre se colocou à disposição de estar à mesa conosco. A Bíblia vai nos dizer aqui em João 1,14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou significa literalmente armar uma tenda no meio de nós. Os discípulos eles tiveram essa experiência de caminhar com Cristo, viver ali o que ele estava vivendo, dificuldades, dores. E graças a Deus, hoje nós temos a palavra de Deus, que é um relato daquela época, né? Nós não vivemos, mas nós temos a palavra verdadeira aqui revelada para nós. Então, Deus não ficou esperando o homem chegar até ele. Ele foi até o homem, ele se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus vem, ele não vem apenas para salvar, ele vem para restaurar aquilo que foi perdido lá no início, lá com Adão, que foi o relacionamento. Na época do Éden, né, Deus tinha construído um relacionamento com Adão ali, e Adão e Eva fizeram uma escolha. E nessa escolha foi quebrado o relacionamento, foi criado o pecado, aonde entrou o pecado na nossa vida. Com pecadores, com discípulos, com improváveis, Deus se sentou. Cristo se sentou quando voltou. Porque essa mesa que Cristo se sentou, quando ele voltou para restaurar, ele se colocou à disposição para revelar o seu coração para alcançar aquelas pessoas. Ele, na sua volta, se revelou para aqueles que precisavam dele. Muitos que eram letrados, que tinham conhecimento, que eram referências, que estudavam, esperavam que Cristo sentasse na mesa deles quando ele voltasse. E eles esperam até hoje. Eles perderam a oportunidade de se sentar àquela mesa com Cristo. Quando ele veio para nós, ele aproveitou cada oportunidade para alcançar aqueles que estavam perdidos. Isso nos mostra que a mesa ela não é apenas um móvel.
Isso mostra que Deus tem um plano de relacionamento com cada um de nós. Essa é a mesa. A mesa que, quando chegava o entardecer, como falou aqui o louvor, ele retornava. Ele se colocava ali junto com Adão para ter um momento de comunhão, ter um momento de aprofundar, de relacionamento. Naquela época não tinha uma mesa ali onde o Adão ficava ali esperando e falando, pô, daqui a pouco Deus vai aparecer. Vou tomar meu café. Não tinha. A mesa era todo o plano. A mesa era todo mundo. A mesa não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual. Um lugar onde Deus nos chama para viver todos os dias com Ele. E hoje nós vamos entender juntos o poder dessa mesa. O texto base que nós vamos ler hoje é Gênesis 1, do 26 ao 30. Muito difícil achar, né? Primeiro livro aí da Bíblia. Quase, se não, né? Se a Bíblia for de estudo, ela vai ter algumas páginas explicando, mas primeira página. Todo mundo abriu? A palavra de Deus nos diz assim: calma aí que eu estou no 2, pula aí. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, compartilhando sobre a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que não saia, Senhor, da minha boca, Senhor, nada, Senhor, que não seja direcionamento Teu, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fique à vontade no meio de nós, Senhor, para mover, Senhor, para falar, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, e por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse trecho de Gênesis 1, ele vai apresentar uma narrativa objetiva de toda a criação, do plano de toda a criação. Mas aqui vai falar que nós fomos formados do pó da terra, por um ato sobrenatural de Deus. A Bíblia deixa claro que nós não somos um acaso. Nós fomos pensados. Deus cria o homem e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, tem algo de Deus em nós. Quando a gente vai ver no original, no texto original, em hebraico, a parte que fala façamos, é utilizado um termo assar, que refere-se a sermos feitos e formados. E se somos feitos e formados, tem algo que está nos formando. A parte da imagem, né, quando fala de imagem nesse versículo, usa um termo que se falado em hebraico é tselem, que refere à projeção como uma sombra. Isso me lembra aquela brincadeira que a gente tem uma luz, né, a gente faz aqui, ó, uma sombrinha, faz o coelhinho, faz o coração. Tem gente que é mais profissional que eu, vai fazer um monte de coisas aqui, né? Mas se não tem a minha mão fazendo a projeção, não tem o meu desejo
de falar assim, pô, eu quero projetar, eu quero botar ali na sombra um coelhinho, eu quero fazer um coração, essa sombra não existe. Assim somos nós. Nós somos um desejo de Deus. E através do desejo dele, nós somos a semelhança. Nós somos a imagem. Nós somos projetados. Nós projetamos algo que Deus quer. E a semelhança, que é o termo... Cara, isso aqui é muito difícil. Me desculpe os hebraicos aí, mas demiuf, que tem um WTH no final. Ele aponta para atributos comunicáveis de Deus. Nós recebemos dele alguns atributos e capacidades, e nós, como imagem e semelhança, projetamos isso no nosso dia a dia. Mas a semelhança, ela nos dá um propósito: refletir Deus aqui na terra. Mas para refletirmos Deus, nós precisamos estar próximos. Porque se eu pegar daqui, ó, não tem nenhuma sombra lá. Agora se eu chegar aqui, já tem. Porque eu estou próximo da luz. Então, se a gente quer projetar a semelhança que Deus tem para nós temos que estar próximo. O nosso propósito é refletir Deus na terra. O nosso objetivo da mesa é gerar comunhão. E os atributos quais são? O pecado, quando ele entra no Éden, ele distorce a semelhança de Deus em nós. Nossa comunhão precisa voltar a refletir quem Deus é, como a gente pode ver os atributos em Salmos. Salmos 46 vai falar que Deus é refúgio e fortaleza. Salmo 18 vai falar que Cristo é rocha forte. Salmo 59 vai falar que ele é abrigo forte. Salmo 61 vai falar que ele é torre forte. E Salmo 23 vai falar que ele é pastor, nosso pastor. Alguns atributos nós conseguimos refletir, outros não. Por exemplo, a onipresença e a onisciência. Teve o Line Girl e tinha aqui o ensaio do louvor. As meninas queriam estar lá em cima e queriam estar aqui embaixo, mas elas não conseguem refletir, não conseguem se dividir. Deus consegue estar em cada coração, em cada casa aqui representada, em cada lugar. Ele está em todo lugar. Mas tem alguns atributos que nós conseguimos refletir na mesa, como pastoreio, cuidado, discipulado e muitos outros. Gênesis 2:15 vai nos dizer que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Nós fomos criados para cultivar e guardar. A mesa original carrega essa ideia de ambiente de comunhão, cuidado, responsabilidade. Porque quando Deus chegou lá no Éden e falou, ó, Adão, tá aqui, ó, toda árvore, todo peixe, todo animal, tudo, todo mundo, tudo isso aí, ó, é para vocês. Ele tinha comunhão, ele tinha proximidade, mas ele passou responsabilidade. A mesa, como a gente falou aqui, ela não é um objeto físico, ela representa tudo. Falamos também que ela é um plano de Deus. Então, essa mesa, ela está em toda a nossa vida, a vida de cada um aqui representada. Cada um tem a sua mesa, cada um pode se assentar com Deus. Quando sair daqui, hoje a gente está numa mesa aqui compartilhada. Mas quando sair daqui, quando chegar na nossa casa, quando chegar no nosso quarto, quando chegar no nosso trabalho, cada um aqui tem a sua mesa. E o que a gente tem feito com essa mesa? A gente tem se assentado ou a gente tem ignorado a presença de Deus? Naquela época, como eu falei, não tinha um móvel ali representado. Adão não ficava esperando. Entenda, não fique esperando. Vá até Deus, procure Ele,
Ele já veio até nós, Ele está no meio de nós, Ele está dentro de nós. Busque Ele também. Essa mesa, ela traz limites. Esses limites estabelecidos por Deus, eles não são apenas uma restrição, são um convite para nós reconhecermos. Preparando essa mensagem, eu lembrei de uma historinha que a gente conta para a Radassa toda noite. Renata vai lembrar da ovelhinha Bernadette. E ela já decorou, se não todo o livro, uma boa parte do início dele, né? E ela sabe que diariamente aquela ovelhinha e todo o rebanho tinha uma visita do bom pastor. Mas esse bom pastor, ele não só cuidava do rebanho, ele ia diariamente construindo uma cerca para evitar que aquele rebanho tivesse os perigos da floresta. Mas a ovelhinha Bernadette, a braba, ela fala assim: pô, será que o bom pastor sabe tudo mesmo que é bom para mim? Antes de ele chegar, vou dar ali, ó, um pulão na cerca e vou lá, ó, viver o que esse mundão tem para mim, pô. Bonitão, pasto verdejante. O que tem de perigo? E não dá poucos metros que ela sai daquela cerca e ela já começa as dificuldades. Já cai num lamaçal. E se não tem dois amiguinhos para ajudar ela já fica ali naquele lamaçal mesmo. Mas ainda assim, quando a gente se lança para o mundo e a gente fala que a gente acha que tem algo melhor lá fora do que aqui dentro, do que perto de Deus, Deus ainda envia pessoas para nos alcançar, para nos salvar de um lamaçal que a gente está enfiado lá. E aí quando a gente sai do lamaçal, o orgulho ainda grita, fala assim: ah não, até aqui foi só uma dificuldade. E ela continua com vários percalços, com várias dificuldades. E é onde chega o mal para pegar a vida dela, e ela entende que ela tinha uma vida muito melhor sendo cuidada pelo bom pastor. Às vezes os limites que nos são dados, que o Espírito Santo revela no nosso coração, nos afasta da mesa. Alguns de nós ainda cismam de se afastar da mesa porque está focado no que falta ou no que você ainda não recebeu, porque você é ansioso. Não se trata somente de olhar o que falta, cara. Valoriza o que Deus já te deu. Tantas pessoas queriam ter as oportunidades que você tem, o minuto de vida que você está tendo aí agora. Se você não andar 100 metros aqui, chegar lá no Salgado Filho e perguntar para qualquer um: aí, troca a minha saúde pela tua? Com certeza vão aceitar. E a gente não valoriza. A gente pensa: pô, caramba, pô, trabalho pra caramba, eu quero curtir, pô, ir pra igreja, sábado, domingo, sexta. Pô, tá me privando de curtir minha vida. Cara, se você ajeitar direitinho, você consegue fazer a tua viagem, a conhecer lugares, mas conhecer a Cristo, que é o mais importante. Isso tem que ser prioridade. Estar à mesa com Ele, aonde você for também viajar, leva a palavra de Deus. Deus vai te dar oportunidades. Nós estávamos agora há pouco tempo em Gramado e tinha uma galera lá que todo lugar tinha, parecia testemunha
do CrossFit, vou falar de outra religião não, testemunho do CrossFit, que é uma religião quase. Todo lugar tinha alguém, assim, do nada começava a te receber, tudo bem, que não sei o que, daqui a pouco você via, era daquele lugar. Caraca, meu irmão, os caras vão, parece War, os caras foram botando um exércitozinho em cada lugar, mano, pô. E num dos últimos momentos, numa das últimas lojas que a gente visitou, a gente já sabia que aquele rapaz era dessa empresa. Mas nosso amigo que estava conosco, o pastor, sentiu no coração de Deus, sentiu a presença de Deus naquele lugar e começou a ministrar na vida daquele rapaz. Ele foi falando: caramba, eu estou afastado, vim para cá, comecei a pensar que era tudo uma farra, tudo aquilo muito lindo, tudo uma fantasia, e nós vimos essa semana nos stories que esse lugar é tudo voltado para você viver uma fantasia, né? Então o rapaz saiu da sua terra para lá com esse intuito. Pai, mãe, irmão, todo mundo da igreja, todo mundo crente, ele era crente. Ele foi viver uma fantasia porque ele achava que faltava algo para ele. Ele achava que ele sabia que era melhor. E se afastou da mesa. Hoje ele revelou que estava distante de Deus, que ele queria voltar, mas ele não conseguia. A ideia que falta algo, ou de que precisamos de algo além, é o início da distorção dessa mesa. A serpente, primeiramente, ela se fez de desentendido. Pô, Deus falou que você não podia tudo mesmo? E ela ganhou o coração de Eva. E ela afastou o coração de Eva do que Deus tinha dado. Pegou o que não podia e trouxe para a evidência, e não o contrário. Deus deu todo o mundo. Se você vê na passagem que fala sobre os frutos, primeiramente ele fala que ele dá tudo, exceto, depois vem a restrição, exceto essa árvore. Então, se ela fosse lembrar do que Deus tinha falado para ela, primeiro ela tinha que lembrar que ela tinha tudo, mas em reconhecimento ao que Deus tinha dado, que era tudo, ele tinha pedido um esforço. Ele tinha pedido para que daquela árvore eles não comessem o fruto, mas ainda assim eles não suportaram, eles não sustentaram e se afastaram da mesa. Perderam a conexão, perderam a comunhão, perderam o relacionamento com Deus, porque a serpente pegou e em vez de eles olharem para cá onde tinha tudo, virou a cabeça dela e falou: mas aquela ali. O inimigo, ele sempre trabalha para destruir a mesa de Deus. Ele distorce, ele confunde, ele inverte valores. Tudo que Deus oferece, ele tenta substituir pelo contrário. Enquanto nós permanecemos próximo de Deus, buscando a Ele, nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Basta nós olharmos para aquilo que é o nosso desejo, para aquilo que a gente acha que está faltando, que a guerra começa. Logo quando a gente entra na presença de Deus, buscando nos aprofundar, com sede, com fome de intimidade com Ele, não importa mais o que está fora da mesa. Quando a gente mergulha e tem uma intimidade de relacionamento com Ele, a gente não consegue enxergar o que está lá fora. Maria, quando estava ali todo mundo naquela reunião, aquele vucu-vucu ali, ela não conseguia enxergar mais ninguém, somente Cristo. Cristo, eu imagino que estava rodeado de pessoas ali, um banquete, bastante comida,
mas ela ignorou todo mundo e focou somente nele. Você também pode fazer isso. O cenário atual, ele nos mostra uma mesa distorcida. Porque ainda existe a crença que há algo melhor lá fora. Aonde, na verdade, o que a gente vive lá fora e dá de testemunho, deveria trazer as pessoas aqui para dentro. Para eles terem a curiosidade do que esse povo está vivendo. A mesa, ela traz transformação na nossa vida. E através do nosso testemunho, pessoas são alcançadas para serem se assentadas à mesa conosco. A mesa, ela foi criada para produzir comunhão, mas é constantemente atacada e distorcida. Mas o nosso papel é cultivar e guardar. A comunhão com Deus, ela foi quebrada, mas o próprio Deus tomou a iniciativa de restaurá-la. Podemos ver em Gênesis 3:8, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mostra Deus vindo ao nosso encontro, se movendo para nos restaurar, para que possamos voltar a reconhecer e viver essa mesa com Ele. Hoje, se a gente parar para pensar, a gente não sabe qual é o nosso lugar nessa mesa. Se a gente está próximo, se a gente está longe, está olhando de fora assim. Talvez algum de vocês seja alguém que já esteve na mesa, já viveu a comunhão, já sentiu a presença de Deus de forma real, já foi usado, já ministrou na vida de pessoas. Pessoas já conheceram a Cristo através do seu testemunho. Mas as circunstâncias, as escolhas da vida te fizeram se afastar da mesa. Talvez você começou a olhar para fora e falar assim: caramba, aquilo ali eu não tenho, né? Vou ali rapidinho só para conseguir e volto. Foi e ficou. Ou talvez tem alguém aqui que nunca se sentou nessa mesa. Já ouviu falar sobre Deus, já ouviu falar sobre a palavra de Deus, mas nunca teve um relacionamento, nunca viveu essa mesa de intimidade. Mas tem uma verdade que eu quero deixar para vocês, que se vocês não pegaram nada dessa mensagem, levem no seu coração. A mesa, ela continua posta para você. Ele continua disponível para você se assentar com Ele, para você escolher Ele diariamente. Não tem barreiras, cara. Não tem nada que te impeça de voltar para Ele correndo. Nós temos o exemplo do filho pródigo, que ele literalmente matou o pai, pediu a herança, e, cara, você pede a herança, você mata seu pai. Nem olhou para trás, foi viver a vida dele. E talvez a gente tenha feito essa escolha. Talvez a gente viveu aqui, dentro da igreja, talvez a gente foi machucado, magoado por algo, e que nos levou distante, que nos levou para longe. Em um momento eu estive assim também. Eu não entendia, em cada balada que eu ia, eu no final escutava um louvor, falava: meu irmão, não é possível, cara,
Que é isso? O que está acontecendo? E eu trabalhei viajando no Brasil, então cada lugar, cada noitada que eu ia, seja em qualquer estado, tinha um louvor. Eu falo, cara, não é possível. Até a gente morar no acesso de uma comunidade e tá lá o baile, toma aqui, toma acolá, e vai para cá, e vem para lá, e faz isso, e vira de ponta cabeça, a noite inteira. Mas de manhã tinha um louvor. Eu não sei quem alcançou, mas eu fui alcançado. Não por aquele louvor. Graças a Deus, Deus me alcançou antes. Mas talvez alguém estava ali buscando naquela noitada, naquele baile, se preencher ou curar uma ferida que achou que ia se completar numa balada, se completar numa bebida, se completar num relacionamento, num laço de alma que fosse criado ali, mas não. Deus continuava com a mesa posta. Você pode até não ter ido para uma boate, ou para uma balada, ou para um baile funk, mas pode ter feito escolhas que você se priorizou do que Deus tinha para você. E nessas decisões você se afastou, você se esfriou, mas Deus continua com a mesa posta para você. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé nesse momento. O louvor também, se quiser subir. Fechem os olhos, todos vocês. Deus, Ele não retirou o convite. Deus não mudou de ideia sobre você. Ele tem uma mesa. Ele tem um plano para a sua vida. Não ache que Ele está distante. Ele veio para nos salvar. Ele veio para restaurar essa mesa. Ele veio para te alcançar novamente. Hoje não é sobre culpa, porque se colocarmos a culpa na equação, nenhum de nós somos capazes ou somos merecidos de sentar nessa mesa. Mas nós podemos escolher ter a nossa vida totalmente entregue a Ele. Ter as nossas escolhas de sentar diariamente com Ele, assim como Adão fazia. Te peço para fechar os olhos nesse momento. E Ele te chama hoje de novo. Você pode ter priorizado o trabalho, você pode ter priorizado faculdade, você pode ter priorizado teu orçamento, tuas vontades, mas Ele quer restaurar essa mesa. Ele quer se assentar com você. Hoje é um dia de decisão. Se você quer dizer, Deus, quero voltar para essa mesa, ou Deus, hoje eu quero me assentar pela primeira vez,